Fichamento literal e comentado do livro Não Lugares, Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade, de Marc Augé, original de 1992. Essa é a nona edição da Papyrus de 2012. Começando, abre aspas. É essencial, então, não confundir a questão do método com a do objeto. Já se disse com frequência, próprio Levi-Strauss por várias vezes, que o mundo moderno se prestava à observação etnológica, por menos que estivéssemos em condições de, nele, isolar unidades de observação controláveis por nossos métodos de investigação. Fecha aspas, página 17. Abre aspas. A questão que se coloca, primeiro, a propósito da contemporaneidade próxima, não é saber se e como se pode pesquisar num grande conjunto, numa empresa ou numa colônia de férias. Bem ou mal, chegar-se-á a isso. Mas saber se há aspectos da vida social contemporânea que aparecem hoje como se originando de uma investigação antropológica. Da mesma maneira que as questões do parentesco, da aliança, do dote, da troca, etc., impuseram-se, primeiro, à atenção, como objetos intelectuais, dos antropólogos do distante. Fecha aspas, página 20. Só uma nota, então, rápida. É, aqui, ainda no começo do livro, essa preocupação do Marc Augé, acho que talvez já indique aí a sua hipótese de que é essa. A dita supermodernidade, né, que leva, está no título do livro, talvez ela fosse contemplada por elementos outros, diferentes desses analisados pelos antropólogos, né, de antigamente. Por exemplo, o que importaria pensarmos, né, no parentesco, na aliança, nos rituais, na magia, né? Então, será que eles ainda seriam úteis se transpostos aos dias de hoje, né? Isso é uma pergunta para se fazer se a gente navega na hipótese do Auger, né? Caso não, por exemplo, o que resta ao antropólogo analisar hoje em dia, né? Retomando, abre aspas. Toda representação do indivíduo é necessariamente uma representação do vínculo social que lhe é consubstancial. O social começa com o indivíduo. O indivíduo depende do olhar etnológico. Fecha aspas, página 24. É isso, né? Outros autores também se utilizam dessa ideia recíproca, por exemplo, entre o indivíduo e o meio social, um produz o outro, né? Talvez que um produza a si mesmo na relação com o outro, né? Enfim, talvez mais dessa forma, tomando, abre aspas, a ideia de progresso, que implicava que o depois pudesse ser explicado em função do antes, encalhou, de certo modo, nos recifes do século XX. Fecha aspas, página 27. Abre aspas. Portanto, por uma figura do excesso, o excesso de tempo, que se definirá primeiro a situação de supermodernidade, sugerindo que, pelo próprio fato de suas contradições, ela oferece um magnífico campo de observação e, no sentido lato do termo, um objeto para a pesquisa antropológica. Fecha aspas, página 32. Isso é interessante. E é isso, ele já começa a delinear a supermodernidade marcada por esse signo do excesso. Vamos continuar. Abre aspas. Pois é da nossa exigência de compreender todo o presente que decorre nossa dificuldade de dar um sentido ao passado próximo. Fecha aspas, página 33. Abre aspas. Os não lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens, vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos, quanto os próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais,
ou ainda os campos de trânsito prolongado onde são alojados os refugiados do planeta. Porque vivemos uma época também sob esse aspecto paradoxal. No próprio momento em que a unidade do espaço terrestre se torna pensável e em que se reforçam as grandes redes multirraciais, amplifica-se o clamor dos particularismos, fecha aspas, páginas 36 e 37. Acho que aqui é muito importante, porque o Markel G começa então a definir, ainda que de forma preliminar, o que são os não lugares, né? Então, já que a característica central da supermodernidade é o excesso, né, conforme lido agora há pouco, os não lugares eles serviriam, não sei, acho que de receptáculo ao trânsito rápido de coisas e pessoas, a fim de prover certa fluidez, né? Ou melhor, de evitar algo de negativo nesse excesso, né? O trânsito lento, parado, impeditivo da livre circulação, né? Circulação de capital, né? Mas cabe também alguns questionamentos, né? Antes de qualquer coisa, né? Os não lugares não são lugares, né? Ou não lugares são tipos de lugares, de fato, que se afirmam pela negação daquilo que intrinsecamente lhes caracteriza, né, enquanto lugares, né? Não sei, acho que perguntas aí de natureza ontológica, né? Os não lugares são quem, então, né? Acho que é preciso, acho que, fazer esse esforço de se debruçar mesmo sobre as qualidades do lugar, amplamente falando, né, que foram negadas ou anuladas para se fazer válida a ideia de não lugares, né? Por exemplo, fazendo uma pergunta até usando um termo do Lacan, o que constitutivamente do lugar foi forcluído, né? Retomando, abre aspas. Certos etnólogos passaram a só se interessar pela descrição etnográfica como texto expressivo de seu autor, naturalmente, de modo que, se levarmos em conta James Clifford, os Nuer nos ensinariam mais sobre Evans Pritchard que este sobre aqueles. Fecha aspas. Página 38. Isso é muito interessante, né? Um alerta de método, né? Para se ter muito cuidado com esse tipo de incursão, né? Certos trabalhos descritivos reforçam mais a posição do autor do que qualquer outra coisa, né? A pesquisa fica mais frívola mesmo. Retomando, abre aspas. Entretanto, Freud tem consciência de que o homem alienado do qual ele está falando, alienado das diversas instituições, por exemplo, a religião, é também todo o homem, ou todo homem, a começar pelo próprio Freud ou qualquer um daqueles que estão em condições de observar em si mesmos os mecanismos e os efeitos da alienação. Fecha aspas, página 40. Abre aspas. Além do peso maior dado, hoje, à referência individual, ou, se preferirem, à individualização das referências, é aos fatos de singularidade que se deveria prestar atenção. Singularidade dos objetos, singularidade dos grupos ou das pertinências, recomposição de lugares, singularidades de toda ordem que constituem um contraponto paradoxal dos processos de relacionamento, de aceleração e de deslocalização muito rapidamente reduzidas e resumidas, às vezes por expressões como homogeneização ou mundialização da cultura. Fecha aspas, página 41. Sei, eu acho que tem um ponto fundamental aqui. O olhar do antropólogo, ele deve. Aliás, vou além. O olhar do antropólogo e de todo aquele que faz pesquisa em ciências humanas, ele deve se voltar, sobretudo, à singularidade das coisas.
Talvez o ponto mais importante nem seja esse, mas sim destacar que a singularidade hoje ela se tornou paradoxal, né? Então, embora mais individualizados, somos menos singulares, né? Atendemos e pertencemos a expressões cada vez mais homogêneas de cultura, enfim. Retomando, abre aspas, a fantasia dos indígenas é aquela de um mundo fechado, que não tem, a bem dizer, que ser conhecido. Dele já se conhece tudo o que existe para conhecer. As terras, as florestas, os mananciais, os pontos notáveis, os locais de culto, as plantas medicinais, sem desconhecer as dimensões temporais. Fecha aspas, página 45. Abre aspas. O dispositivo espacial é, ao mesmo tempo, o que exprime a identidade do grupo. As origens do grupo são muitas vezes diversas, mas é a identidade do lugar que o funda, congrega e une. E o que o grupo deve defender contra as ameaças externas e internas para que a linguagem da identidade conserve um sentido. Fecha aspas, página 45. Abre aspas. Reservamos o termo lugar antropológico àquela construção concreta e simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto que seja. Fecha aspas, página 51. Abre aspas. Esses lugares têm pelo menos três características comuns. Eles se pretendem-nos identitários, relacionais e históricos. O projeto da casa, as regras da residência, os guardiões da aldeia, os altares, as praças públicas, o recorte das terras correspondem para cada um a um conjunto de possibilidades, prescrições e proibições cujo conteúdo é, ao mesmo tempo, espacial e social. Nascer é nascer num lugar, ser designado a residência. Fecha aspas. Página 52. Esse trecho é muito interessante, é fundamental. Só um comentário rápido, né? Aqui, acho que a compreensão é de que o Marc Augé está falando, então, do que são os lugares antropológicos, né? São aí dotados de um inventário, né? Pode ser investigado pelo antropólogo, pelo cientista social, pelas humanidades, né? Aportando a história, porque eles têm uma temporalidade, né? Eles consideram a ideia do que é o topos, o que é o lugar propriamente, em Aristóteles, dotado de movimento, de dinâmica. Retomando, abre aspas, Louis Martin, por sua vez, toma emprestada de Furetière sua definição aristotélica de lugar. Abre aspas, superfície primeira e imóvel de um corpo que com ela cerca um outro, ou, para falar mais claramente, o espaço no qual um corpo é colocado, fecha aspas. Cada corpo ocupa seu lugar, fecha aspas. Página 52. Aqui é interessante. A ideia de que cada corpo ocupa seu lugar transita entre duas categorias que vão definir lugar, né? Topos, o topos aristotélico e a cora platônica. Bom, todo corpo é dotado de um limite próprio, que precisamente o acompanha, né, sem ser menor ou maior do que a extensão do corpo, mas também todo corpo, como tudo aquilo que vem a ser no mundo, ele é possibilitado por esse lugar, ou rede de lugares, sem os quais não poderia vir a se tornar. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, existe o SEASA. Né? O
CEASA, o Centro de Abastecimento, é uma unidade inexoravelmente restrita aos limites imóveis do seu topos. Então, eles são localizados via coordenadas, né, coordenadas cartesianas, em um determinado lugar de São Paulo. Só que, ao CEASA, né, para ele vir a ser, isso dependeu de uma rede precedente de lugares que sustentariam ou amoldariam a sua existência, né? Ah, isso é interessante. Isso vai além desse gesto de localizar as coisas no espaço, espaço tridimensional, né? Mas aí questionar os porquês dessa localização. Isso é uma coisa de quem orienta a fazer esse tipo, né, de questionamento é o Augustin Berg. Tem alguns fichamentos dele aqui, né? E dá para ir além, né? Talvez seria preciso questionar o que se produz, até no plano intrapsíquico, né, a respeito desse lugar. Tipo, quais são os efeitos da produção simbólica, né, no imaginário individual e social. Aí já é um caminho mais indo para o Dhyan. É, mas é interessante. Então, porque assim, referente a essa localização tópica, topos mesmo, a produção cartográfica, do jeito que a gente concebe, nos instrui a identificar algo no espaço com uma precisão e rigor matemáticos, é uma orientação objetiva, né? Mas também poderia haver um mapa que se debruce sobre não esse topos aristotélico, sobre a cor platônica, né? A partir desses regimes de imagens, de símbolos produzidos pela percepção, pelas atitudes, pelos comportamentos dos sujeitos. Então, por isso que eu disse que aqui tem uma coisa que está entre topos e cora, né? Tem, sim, algo de uma orientação objetiva e uma orientação subjetiva. Isso é interessante. É que existe uma fragilidade, existe uma escassez no campo da discussão científica, né? Sobre, enfim, sobre o que é a cora, né? A cora está muito no plano hermenêutico. Ela é difícil de ser tocada por um discurso, né? Mas acho que é fundamental, então, completar assim, essa ideia aqui no Marc Augé. Então, nascer é nascer num lugar e ser possibilitado por outro ou outros, né? Quer dizer, então, em outras palavras, pressupõe nascer ou ocupar um lugar físico que acompanhe sua extensão corpórea, mas é necessário um substrato que forneça as condições para vir a ser, né? Também é uma coisa que vai estar presente na Hannah Arendt em alguma medida, né? Mas, de novo, aí se apresentam as características que são essas fundamentais do que é o topos e o que é a cora, né? É, a gente pode até se perguntar o que é a natureza da cora, né? Seria uma expressão do meio? Não é uma expressão primitiva, embrionária do que é o meio? O meio é aquilo, né? Meio para o qual ou pelo qual algo se torna, né? E a cor em Platão, em alguma medida, parece apontar para o mesmo caminho, né? A cor é a mãe do devir, o que gesta a possibilidade de vir a ser, enfim. Bom, retomando, abre aspas. Cada elemento do lugar esteja ao lado dos outros, num local próprio, define o lugar como uma configuração instantânea de posições. Página 173. O que equivale a dizer que, num mesmo lugar, podem coexistir elementos distintos e singulares, sem dúvida. Fecha aspas, páginas 52 e 53. Só uma coisa, isso é uma citação do Martin, feita pelo Marc Augé no livro. Retomando, abre aspas. Finalmente,
O lugar é necessariamente histórico a partir do momento em que, conjugando identidade e relação, ele se define por uma estabilidade mínima. Por isso é que aqueles que nele vivem podem aí reconhecer marcos que não têm que ser objeto de conhecimento. O lugar antropológico, para eles, é histórico na exata proporção em que escapa à história como ciência. Esse lugar que antepassados construíram, mais me agrada a morada que construíram meus avós, que os mortos recentes povoam de signos que é preciso saber conjurar ou interpretar. Fecha aspas, página 53. É um trecho um pouco complicado aqui no Alger. É, é interessante. Ele acentuando a importância desse contexto histórico por trás do lugar, né? O lugar ele herda objetos, ele herda signos. Essas coisas elas precisam ser examinadas e interpretadas muito cautelosamente à luz da historiografia, mas fazendo essa ponte fundamental com o presente, né? É isso. Me pergunto quanto a história não pode nos dar pistas sobre uma indagação mais de natureza corética, mais da cora, né? Por que que isso tá aí, por exemplo? É um tipo de pergunta a se fazer a partir daquilo que uma cidade herda e traz, né? E que ocupa, né, não só uma função material, mas uma função também imaterial, simbólica, imaginária, né? Retomando, abre aspas. Se nos detivermos por um instante na definição de lugar antropológico, constantemente que ele é, antes de mais nada, geométrico. Em termos geométricos, trata-se da linha, da interseção das linhas e do ponto de interseção. Concretamente, na geografia que nos é cotidianamente mais familiar, poder-se-ia falar, por um lado, em itinerários, eixos ou caminhos que conduzem de um lugar a outro e foram traçados pelos homens e, por outro lado, em cruzamentos e praças onde os homens se cruzam, se encontram e se reúnem. Fecha aspas, página 55. Abre aspas. A identidade e a relação estão no cerne de todos os dispositivos espaciais estudados classicamente pela antropologia. Fecha aspas. Página 56. Isso é lapidar. Abre aspas. Todas as relações inscritas no espaço se inscrevem também na duração, e as formas espaciais simples que acabamos de evocar só se concretizam no e pelo tempo. Fecha aspas, página 57. É importante o que hoje traz nessa página, né? O lugar também como é, outras categorias espaciais é compreendido pensando essa dialética espaço-tempo, né? Na página 57 é dito, as relações espaciais são sempre consubstanciadas na duração. Lefebvre também, na ritmo-análise, vai acentuar isso em alguma medida. Retomando, abre aspas. O monumento, como indica a etimologia latina da palavra, pretende ser a expressão tangível da permanência, ou, pelo menos, da duração. É preciso haver altares aos deuses, palácios e tronos para os soberanos, para que não fiquem sujeitos às contingências temporais. Fecha aspas, página 58. Abre aspas. O espaço social é repleto de monumentos não diretamente funcionais, imponentes construções de pedra ou modestos altares de terra, em relação aos quais cada indivíduo pode ter a sensação justificada de que, para a maioria, eles preexistiam a ele. Fecha aspas, página 58. Abre aspas. Observações que a identificação do poder com o lugar no qual ele é exercido ou com o monumento que abriga seus representantes é a regra constante no discurso político dos Estados modernos. Fecha aspas, página 61. Verdade, vide Casa Branca, Kremlin,
Palácio do Planalto, enfim. Retomando, abre aspas. É-nos habitual designar um país por sua capital e esta pelo nome do edifício que seus governantes ocupam. A linguagem política é naturalmente espacial. Fecha aspas, página 61. Abre aspas. As mais modestas cidades francesas e até mesmo as aldeias sempre comportam um centro, onde ficam próximos os monumentos que simbolizam uma autoridade religiosa, a igreja, o outro, a autoridade civil, a prefeitura, a subadministração ou administração nas cidades importantes. A igreja, católica na maioria das regiões francesas, fica situada numa praça por onde passam, frequentemente, os itinerários que permitem atravessar a cidade. A prefeitura nunca fica longe. Fecha aspas, página 62. Abre aspas. Os caminhos e cruzamentos na França tendem, assim, a se tornar monumentos, no sentido de testemunhos e recordações, na medida em que seu nome de batismo os mergulha na história. Fecha aspas, página 66. Interessante. Abre aspas. Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não lugares. Fecha aspas, página 73. Aqui eu acho que ele embala a partir tanto de definições e de estabelecimento de critérios nas páginas anteriores, traz de fato que um lugar ele tem três aspectos fundamentais. Ele também fundamenta a luz de Aristóteles. Eu acho que aqui ele fecha, né? Mas acho que antes de aceitar essa proposta, acho que é fundamental pensar a aplicação a fio dessa ideia. Existe, de fato, algum lugar que se encaixe nos três aspectos? Acho que para tanto ia ser fundamental recorrer ao significado de cada um dos aspectos, então, e mais profundamente para aspectos semânticos. Né? É possível, eu acho que é possível, né, que um lugar atenda aí a um e ou outro critério, dificilmente os três. Né? É. Pensar como um lugar pode ser não relacional. Será que é possível um lugar não histórico? Eu acho que é mais um convite a investigar, na verdade, que tipos de identidade, que tipos de relação e que história a gente quer pensar quando é mencionado os não lugares. Pronto. Talvez essa seja a chamada mesmo. Retomando, abre aspas. O lugar e o não lugar são, antes, polaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. Os não lugares, contudo, são a medida da época, medida quantificável e que se poderia tomar somando, mediante algumas conversões entre superfície, volume e distância. Fecha aspas, página 74. Aqui na página 75 tem algo interessante. Ele faz uma referência a Michel Dessertot, dizendo que o espaço para ele é um lugar praticado, também corroborando a importância de se haver relações para se conceituar o lugar. Isso na página 75. Bom, retomando, abre aspas. Merleau-Ponty. Espaço antropológico como espaço existencial, lugar de uma experiência de relação com o mundo de um ser essencialmente situado em relação com um meio. Fecha aspas, página 75. Então, mais um autor corroborando
essa ideia. Abre aspas. O lugar, como o definimos aqui, é o lugar do sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico. Fecha aspas, página 76. Abre aspas. Lugar. Referimos-nos, pelo menos, a um acontecimento que ocorreu, a um mito, lugar dito, ou a uma história, lugar histórico. Ele se aplica indiretamente a uma extensão, a uma distância entre duas coisas, ou dois pontos. Deixa-se um espaço de 2 metros entre cada mourão de uma cerca, ou a uma grandeza temporal, no espaço de uma semana. Ele é, portanto, eminentemente abstrato. Bom, então acho que aqui o Auger está definindo o lugar. Então faz aí um destrinchamento do que é o não lugar. Agora o lugar, e tem algo que eu concordo, o lugar é abstrato. Né? Ele também ele é ligado a acontecimentos históricos que o engendram. Né? Tem essa inter-relação dos seres que constituem esse lugar e nele se constituem. Isso é o movimento, essa é a dinâmica da qual a Aristóteles comunica, né? E está ligado à identidade dos sujeitos, né? Exatamente por trazer esses conteúdos como uma herança, né? Então, está ligado também ao processo de subjetivação do sujeito, lugar, né? Embora ele não entre aí. Mas acho que é possível estender a compreensão para esse nível também. Por fim, abre aspas, praticar o espaço, escreve Michel de Certeau, é repetir a experiência jubilosa e silenciosa da infância. É, no lugar, ser outro e passar ao outro. Página 164, citação de Certeau. A experiência jubilosa e silenciosa da infância é a experiência da primeira viagem, do nascimento como experiência primordial da diferenciação, do reconhecimento de si como si mesmo e como outro, que reitera a do andar como primeira prática do espaço e a do espelho como primeira identificação com a imagem de si. Fecha aspas, páginas 78 e 79.